Olá, eu sou Natasha Maier, farmacêutica, especialista em cosmetologia e em produtos naturais. E hoje a gente vai tirar dúvidas sobre um assunto que incomoda todo mundo. Rugas e flacidez, envelhecimento, porque a gente quer envelhecer, mas a gente não quer parecer velho. Bom, como eu disse, a gente quer envelhecer. Envelhecer é um processo natural, mas ninguém quer ter aparência de velho. Por outro lado, a gente também não quer ter a aparência de um negócio esticado. Então vamos achar o meio termo, como evitar ficar acabado, caído, atropelado, que a gente não quer, e como também não ficar todo esticado, parecendo que a gente não tem mais nem pálpebra para piscar. Vamos entender um pouquinho sobre o que é envelhecimento, como a gente envelhece, tudo bem. Todo mundo envelhece, mas a gente tem que entender como é que isso acontece, né? Não é só acordar e respirar todo dia, não. Por que isso acontece? Pra gente entender como reverter, né? Então, assim, envelhecimento é um processo natural do organismo. Aquela coisa de nascer, crescer, multiplicar, nem todo mundo multiplica, né? E morrer. A gente não quer morrer também não, mas tudo bem. Envelhecer e morrer, a gente não quer, a gente quer, tudo bem. Então, envelhecer é natural, sim, mas não é que a gente envelheça desde o dia que a gente nasce. Ao contrário, quando a gente nasce, a gente só produz células novas. É como se a nossa fábrica estivesse a pleno vapor, né? A gente produz células com uma velocidade muito maior do que a gente tem condições de gastar, porque respirar, falar, andar é um gasto, né? Só que até os nossos 25 anos de idade, muita gente aí já passou dos 25, né? Então quem tá aí antes dos 25, fique feliz que você ainda está na ladeira de subida. Até os 25 anos de idade, a gente tem uma velocidade de produção maior do que de gasto. Chegou nos 25, né? Tem muita gente olhando aí para a carteira de identidade agora, a curva começa a descer, ladeira abaixo, traduzindo, tá? Na viradinha ainda é suave, assim, nos 30, 40, 50, né? Ladeira abaixo. Então, o que significa dizer isso? Que até os 25 a gente é jovem, a gente está produzindo células. Depois dos 25, a velocidade de gasto já passa sutilmente a velocidade de produção. O que é isso? A gente começa a desgastar mais o corpo do que ele consegue se manter, né? Então, depois dos 30, 40, 50, eu gasto e eu produzo. E algumas células a gente sequer consegue recuperar. Célula da pele é legal, porque a célula da pele é a célula que tem um prazo de vida muito curto. O prazo médio de vida dela, quando a gente é jovem, é de 28 anos. Ou seja, essa célula que você está olhando aqui, 28 dias atrás, falei anos? É de 28 anos, ou seja... dias, né? 28 dias. Essa célula que você está vendo aqui em cima, 28 dias atrás, ela estava ali embaixo nascendo. Hoje ela já está se despedindo e indo embora, né? Por outro lado, células como músculo e células nervosas, quem são células nervosas? Cérebro. Eles não conseguem se recuperar, né? Isso é ruim, que a gente percebe que, por exemplo, se eu tiver um problema motor, se eu perder um pedaço aqui da pele, eu não consigo recuperar. Se a gente tiver uma lesão cerebral, eu não consigo produzir novos neurônios. A gente tem que tentar recuperar o que a gente já tem. A célula da pele é o contrário. A gente está produzindo numa velocidade muito grande. Conforme a gente vai envelhecendo, essa velocidade diminui. Então, aquela célula que durava 28 dias passa a durar 30, 35, 45. E quando eu começo a demorar muito para recuperar essa célula, para colocar uma célula nova, ela começa a ficar mais envelhecida, a fábrica vai parando, ela vai ficando desidratada, é a hora que a gente vai começando a ver as rugas, aquilo que a gente não quer, né? Então, o que eu posso fazer para desacelerar a ladeira abaixo, né? A ladeira só vai descer, só que eu posso fazer com que ela faça um platô. A gente aprendeu isso muito nos últimos meses, um platô, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Se eu entendo que a minha célula precisa de nutrientes, que ela precisa estar forte, ela precisa estar saudável para poder reagir, então se eu tiver hábitos saudáveis, se eu conseguir proteger ela e ajudar ela, eu consigo evitar que ela se desgaste tão rápido, né? Então entra aí todo um contexto de hábitos saudáveis, desde uma alimentação saudável, o uso do protetor solar, que do mesmo jeito que o sol, gente, o sol é maravilha, o sol é assim, é por conta dele que a gente vive, ele é maravilhoso, né? Mas ele também é o cara que faz as manchas da pele aparecerem, ele também é o cara que coloca a radiação nas nossas células e agride o nosso DNA e envelhece mais rápido, né? Então o sol é maravilhoso, não para o nosso rostinho lindo.
Então, se eu usar protetor solar, tomar bastante água e tiver uma alimentação saudável, eu já consigo ajudar muito. Vocês querem uma prova disso? Para quem tem avó aí que morava em sítio, que tem uma vida saudável, tu olha para a pele da avó, a pele da avó tá assim, tá enrugadinha, mas é uma ruga suave. 80 anos de idade é uma ruga suave, né? Uma pele macia. Aí tu olha pra tua cara com 40 anos de idade, né? Que a gente não tem hábitos saudáveis, a gente vive trancado trabalhando mais do que devia, né? Aí a gente vê que a gente já tem rugas que não são tão suaves quanto da nossa avó. Por quê? Por causa dos hábitos do pessoal antigo, que eram muito melhores do que os nossos, dos outros. A gente, né? A gente não. Os outros lá que estão assistindo o vídeo, a gente não. Tá? A gente se comporta. Então, se eu entendo que o envelhecimento é quando eu desgasto as minhas células, eu posso desacelerar esse desgaste. Natasha, dá para evitar envelhecer? Não, né? Eu acho legal assim que eu sempre lembro de uma história de uma moça que ela veio pedir uma fórmula para rugas. Aí ela virou pra mim, mas vai sumir e nunca mais vai aparecer? Aí eu pensei assim, gente, será que ela quer morrer? Ela quer se suicidar? Ela acha que ela vai sair, ela vai ser atropelada pelo caminhão na porta? Porque a única forma da gente não ter mais ruga, nunca mais, é eu não envelhecer. Pra eu não envelhecer, eu tenho que estar morta, né? Então assim, a gente vai envelhecer, a gente só quer envelhecer de forma saudável. Então, o que é importante a gente ter para evitar esse envelhecimento? Primeira coisa, a gente precisa entender que a pele é uma tela de sustentação, né? Eu tenho aqui embaixo do que eu estou vendo como se fosse uma tela de sustentação. Quando a gente constrói uma casa, não tem as colunas de sustentação da casa, eu não posso sair botando um monte de tijolo e cimento sem fazer as colunas de sustentação, certo? É a mesma coisa na nossa pele. Quem é a tela de sustentação? É uma rede de fibra de colágeno e elastina. Eu sei que vocês já ouviram esse nome colágeno. Por que o colágeno é tão importante? Porque ele é a viga de sustentação da pele. Por isso que todo mundo ouve falar o tempo inteiro de colágeno. Porque como é que eu vou fazer um prédio, né? Como é que eu vou construir uma casa sem viga de sustentação? Desaba, certo? E é exatamente isso que é o envelhecimento. Quando essa tela de sustentação, por conta dos radicais livres, quem é radical livre? Até hoje o melhor nome que eu já consegui dar para radical livre é espírito de porco. Por quê? Porque o espírito de porco é aquela pessoa que tu tá lá concentrado, trabalhando, fazendo teu serviço, o cara tem nada para fazer da vida, ele vai lá te cutucar, ei, e ele te atrapalha, ele te desconcentra, tu deixa de fazer o que tu tava fazendo. O radical livre é aquele cara que tá com o elétron sobrando lá daquela aula de química, pronto para reagir. Ele quer cutucar os outros, ele não sabe ficar quieto, né? Ele não sabe ficar quieto, ele vai lá cutucar os outros e desfazer tudo. Então, quanto mais radicais livres você tem, quanto mais pessoas ociosas numa empresa, desocupadas, querendo fofocar, você tem, menos pessoas produtivas você tem. Porque o cara que tá lá tentando produzir, ele não consegue, porque o cara vem aqui fofocar do lado dele. É a mesma coisa com a tela de colágeno, ela tá aqui. E aí eu tenho o radical livre, ele pega tipo uma serrinha e ele vem cortar uma tela. Ele vem cortar outra tela. Até a hora que ele tira a minha sustentação e a pele desaba. O que é esse desabamento? É a ruga, é aquela pele que caiu, né? Hoje a gente tem protocolos que os dermatologistas fazem que chama fios de sustentação, que eles colocam fios para levantar aqui, fios para levantar aqui, e esses fios estimulam, além deles fisicamente sustentarem, eles estimulam que a nossa rede de colágeno volte a ficar íntegra, né? Então, como é que eu consigo evitar isso? Eu vou o tempo inteiro ajudar o meu colágeno a ele se manter ali onde ele está. Então, tomar colágeno, tomar precursores de colágeno. Natasha, pera que essa palavra ficou difícil. Quem é precursor? Precursor é aquele cara que ele usa como matéria-prima para fabricar o colágeno. Então, não só tomar o colágeno, como tomar matérias-primas que fazem o meu corpo produzir mais colágeno, né? É bem-vindo. A mesma coisa nos produtos tópicos. Eu posso também aplicar produtos que estimulem o colágeno e melhorem a sustentação da pele. Eu gosto de polêmica. Bora para uma pergunta polêmica? E aí, durante muito tempo, todo mundo falou em passar colágeno na pele. Passar colágeno na pele resolve o problema? Ele entra? Não, né? Na realidade, o colágeno é uma molécula gigante, a gente chama de macromolécula.
E os nossos poros, não necessariamente poros, a membrana plasmática, ela tem orifícios bem pequenininhos. Então, assim, eu tô querendo colocar um negócio desse tamanho no orifício desse. Ele não entra. Eu não consigo fazer com que uma aplicação tópica de colágeno, o colágeno inteiro, consiga entrar para dar sustentação. Ele ajuda numa hidratação superficial, né? Então, o que eu posso fazer falando em formulação? Como resolver isso de forma tópica, né? É aquela pergunta clássica. Mas esses cremes anti-rugas aí funcionam mesmo, né? Funcionam. Só que eu preciso de duas coisas. Eu preciso realmente de produtos bons e com uma concentração significativamente boa de ativos, como eu preciso também de disciplina da pessoa que está usando. Vamos lembrar, quando é que a gente envelhece? Todo dia. Tu respirou, tu tá envelhecendo. Tu acordou, tu envelheceu mais ainda, né? Se eu tô envelhecendo o tempo todo dia, ininterruptamente, como é que eu posso me lembrar de passar o creme uma vez por semana, 2 vezes na semana? Eu não vou conseguir brigar com isso de vez em quando. Eu tenho que ter disciplina para brigar todo dia, né? Que é o brigar? É eu dar condições da minha pele se proteger do envelhecimento. Então, hoje a gente tem ativos que eles conseguem ser pequenininhos a ponto de penetrar na pele para conseguir estimular a minha rede de colágeno a produzir mais colágeno para melhorar a sustentação. E a gente consegue ver várias etapas em que isso acontece. Eu posso melhorar a hidratação, quanto mais hidratado, mais cheinha a pele. Uma pele desidratada, ela murcha e aí a ruga aparece, né? Eu posso estimular a produção de colágeno, eu posso diminuir a quantidade de antioxidante, radical livre, né? Antioxidante tópico diminui os espíritos de porco. Então, tem várias maneiras e vários tipos de substâncias que a gente pode colocar numa fórmula para ajudar a diminuir as rugas, né? Alguns exemplos. A gente ouve falar do efeito Botox-like. O que é o efeito Botox? Para começo de assunto, o que é Botox? Uma toxina que a gente coloca no músculo e ajuda a paralisar ele. Quando eu paraliso o músculo, eu evito o exercício contínuo e eu evito aquelas marcas de expressão que fazem quando a gente tem o movimento repetido, né? Além do Botox injetável em si, a gente tem ativos que são peptídeos de sustentação, nome bonito, né? São formas hexágonas, são formas tridimensionais, tridimensionais vocês entenderam, são formas tridimensionais que elas ajudam a sustentar, né? Então, esses peptídeos de sustentação, eles também impedem, como eles são tridimensionais, eles ocupam um lugar ali, eles impedem o músculo de continuar fazendo a mesma tração. Então, a gente consegue colocar de forma tópica ativos com efeito Botox, né? Outra coisa, a gente consegue também colocar ativos que ajudem a melhorar a nutrição, a hidratação da pele, né? Tem ainda uns ativos muito legais, tem um que é um dos meus favoritos, que ele é uma molécula de carbono oxigenado tão pequena que ele consegue permear até a camada mais profunda. Só que assim, ele consegue fazer um estímulo de oxigenação ali, o que a gente chama de carbox tópica. Quanto mais oxigênio, mais rápida a movimentação, maior o rendimento das células ali. É como se elas dessem uma animada. Uhul! E aí elas vão ficando animadinhas, a pele vai devolvendo o vício dela e vai ficando com um aspecto mais jovem, né? Então, dá para colocar tudo isso numa fórmula? Dá. É só a gente ver a compatibilidade delas, né? E acima de tudo, ver se realmente tem necessidade de usar todos esses ativos para você, né? E o legal dessas substâncias, dessas fórmulas, é que elas funcionam como hidratação, nutrição, com efeito anti-aging, anti-rugas e ajuda bastante nisso. Eu posso até compartilhar com você, nem se eu compartilho não, porque minha cara tá muito feia. Mas acho que eu vou ser legal, eu vou compartilhar com vocês a minha cara do antes e depois, usando uma fórmula tópica dessa. Essa minha linha aqui e essa daqui estavam assim, desabadas. Aquele jeito que eu falei ali, desabou, né? Tava feio, tava bonito não. Por quê? Por pura sem vergonhice, né? Porque a pessoa não queria passar nada na cara. A pessoa queria só manipular. Acontece. Quem nunca? Casa de ferreiro, espeta de pau. Levanta aí a mão quem não fez isso na vida, né? Mas eu queria vergonha na cara. Não manipulo não, que se eu manipulasse tava rica. Mas eu tive que tomar mesmo. Então, eu fiz uma fórmula para mim. Como eu sou uma pessoa que eu não sou adepta de usar 10 produtos no rosto, admiro muito quem tem essa disciplina, não tenho. E como ao mesmo tempo eu sei que eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de manipular do jeito que eu quiser,
Então eu fiz uma fórmula para mim, que eu coloquei todos os ativos que eu queria numa só e que eu poderia usar essa fórmula tanto de dia como de noite. E aí eu fui tratar clareamento e anti-rugas, mas principalmente as rugas que estavam me incomodando, né? E aí eu fiz logo a melhor fórmula que eu podia fazer e eu passei ela todo santo dia, de manhã e de noite. Então assim, uma pele que não fazia tratamento nenhum, quando eu comecei a fazer logo um negócio bem potente, com 5 dias a diferença já era absurda, né? Então essa linha daqui e essa daqui desapareceram sem nenhum procedimento de consultório, né? Claro que depois pode se somar todos os procedimentos de consultório junto com a rotina dessas fórmulas e você ter um resultado melhor ainda e cada vez mais natural, né? Então o que eu fiz por mim foi essa fórmula junto com fórmula via oral. Então tem resultado? Tem, só precisa de disciplina para usar o tempo inteiro. Então diz aí, você gostou desse vídeo? Tirou as dúvidas sobre envelhecimento, né? Não dá para desistir de envelhecer, mas dá pra gente não ficar velho, né? Caso você tenha alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui que depois eu respondo e acompanhe a gente nas redes sociais que tem dicas todos os dias.